A gente retoma o assunto que é o mais quente desta terça-feira em âmbito nacional, com reflexo no dia a dia de todo mundo, afinal de contas, gasolina, diesel, gás de cozinha, itens de utilização diária e que terão, a partir de amanhã e em especial pelos próximos dias, redução de preços. A gente já trouxe aqui o assunto com a participação da nossa reportagem em Brasília, com a nossa analista de economia, e agora a conversa é com o professor e pesquisador da Universidade Federal de Minas Gerais, Frederico Jaime Júnior, que fala conosco no Itatiaia agora. Professor, boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, Loli, boa tarde, Alessandra, boa tarde, ouvintes. Boa tarde, professor. Vamos começar entendendo, né, o que é essa mudança na política de preços, o fim dessa paridade internacional, né, do preço do petróleo. Na prática, o que isso significa, professor? Era o quê e vai ser o quê? Na prática, provavelmente vai cair o preço na bomba, né, da gasolina e diesel, assim como do gás de cozinha, né? Bom, e a política em si também tem o potencial de diminuir a instabilidade no preço dos combustíveis, porque antes variava normalmente com o dólar, e o dólar tem uma tendência maior à instabilidade dependendo da situação econômica internacional, principalmente, né? 16 para cá, o período da antiga política, né, Temer e Bolsonaro, a distribuição de dividendos decorrente daquela política ultrapassava qualquer razoabilidade, né? O Brasil é um dos países que mais distribuía dividendos do setor de petróleo e gás do mundo, né? Então, na prática, diminui a estabilidade de preço e certamente vai diminuir o preço na bomba, porque vai ficar menos preso à dinâmica do dólar no mercado internacional. Professor, pensando numa situação hipotética, hoje o preço, a partir desse anúncio, né, não há mais essa paridade internacional. Vamos imaginar que por qualquer motivo que seja, e são vários os motivos possíveis, desde o acirramento de conflitos já existentes entre países, a questões da própria política interna de países árabes que produzem petróleo, enfim, várias questões podem surgir e elevar o preço do barril de petróleo a nível internacional. Não havendo mais essa política de paridade, a Petrobras conseguiria, e até avanço na pergunta, deveria segurar o preço? Como é que faz para compensar uma situação hipotética se assim acontecer e que, convenhamos, é provável que possa acontecer em alguns meses futuros? No fundo, uma política dessa natureza, ela se aproveita do fato de que o Brasil é um exportador, né, consegue produzir, tem petróleo suficiente para manutenção interna, né, tanto da gasolina quanto do óleo diesel. Embora o óleo diesel em torno de 20% a 25% seja importado. Gasolina também, mas é uma gasolina com maior refino. Nesse caso, uma política com variação no dólar, isso criaria, dado um hipotético cenário internacional de aumento do preço do petróleo, isso provavelmente teria um impacto imediato sobre os preços do combustível na bomba, né? Agora, obviamente, uma política dessa natureza não deixa de lado qualquer questão relacionada à variação do preço do petróleo. No fundo, essa política, ela apenas torna o ciclo do preço menos importante, né? Como se fosse um amaciamento da variação dos preços. Então, claro, ela vai estar sujeita, vulnerável a mudanças muito drásticas no mercado internacional, né? Mas internalizando o preço, evitando uma conexão direta com o dólar, diminui, inclusive, a vulnerabilidade. O professor, o senhor já falou sobre o impacto, né, previsto, primário, que é a redução dos preços. Diante disso, o governo já anunciou para amanhã 40 centavos a menos na gasolina, 44 a menos no diesel e quase R$9 a menos no preço do gás de cozinha. Isso é sustentável, professor? O senhor acha que essa queda deve ser mantida, pode haver mais queda ou o preço pode voltar a subir? Porque o senhor estava falando aí de um movimento internacional que ele é absorvido de forma um pouco mais ajustada pelo mercado interno, mas nem todo movimento internacional é absorvido. Então, uma queda deste tamanho, ela é sustentável? Deve ser sustentável?
Então, com certeza, né? Essa questão aí depende muito da política, inclusive da relação da Petrobras com seus acionistas privados, né? Se você o comentário sobre os dividendos, né? Enquanto mantinha uma política atrelada ao dólar, a distribuição dos dividendos, como eu disse agora há pouco, foi absurdo de volume. Então, evidentemente, o que deve acontecer é uma menor distribuição de dividendos aos acionistas privados da Petrobras, né? Então, isso é um fato que provavelmente vai acontecer. Por outro lado, admitindo uma certa estabilidade no mercado internacional, como eu já disse, uma dinâmica muito instável no mercado internacional pode, claro, afetar os preços internos, mesmo com essa nova política. Mas o que acontece é que, tendo um impacto de queda no preço da gasolina, né, na refinaria de 40 centavos, no caso da gasolina, e no caso do diesel, 45 centavos, isso vai baixar o preço do diesel e da gasolina. A economia brasileira é muito dependente do transporte rodoviário, isso significa que um menor preço no diesel, portanto, de caminhões, ônibus, etc., né, vai ter um impacto positivo sobre o preço da gasolina e sobre, naturalmente, a inflação agregada do país. O mesmo vale para a gasolina, né? Se a gasolina para consumidores de carro de mais alta renda pode acabar também sendo beneficiado, nós temos que lembrar que a gasolina também é o combustível fundamental para Uber, para motocicleta, todas essas coisas que também acaba tendo um impacto muito importante. Lembrando que todo o transporte rodoviário acaba influenciando toda a matriz de preço da economia brasileira. Então, sem dúvida alguma, essa queda de preço tem um impacto positivo sobre a inflação. Ao ter impacto positivo sobre a inflação, naturalmente, vai ter um impacto positivo sobre a renda da população e dos trabalhadores em particular. Professor, era justamente esse ponto que eu queria abordar com o senhor, para a gente já caminhar para o fim dessa nossa conversa, que é muito elucidadora. Queria que o senhor aprofundasse essa questão do impacto em outros produtos e serviços. A gente deve sentir esse impacto em tarifas de aplicativo, tarifas de ônibus, já que é uma discussão também muito quente, muito atual em Belo Horizonte, preços de alimentos, demais produtos. Essa mudança de política, essa redução anunciada pelo governo, é suficiente para impactar tudo isso? Olha, não dá para saber imediatamente se o impacto da queda do preço do diesel e da gasolina terá imediatamente uma queda no preço de alimentos e outros produtos importantes, inclusive produtos industriais que são basicamente transportados por caminhões, né? O que vai ter um efeito sobre o nível sobre o preço da gasolina ou do diesel, e isso certamente pode impactar o preço dos outros produtos, né? Exatamente pelo fato de o transporte rodoviário ter um papel fundamental na matriz produtiva e do consumo brasileiro. Mas não dá para saber agora, imediatamente, se vai ter um impacto imediato. 2, qual a dimensão desse impacto? Mas certamente algum impacto vai ter exatamente por essa razão da relação do transporte rodoviário com toda a matriz de produtos e serviços na economia brasileira. Tá certo, então, professor. Muito obrigada, viu, pela sua atenção, pela sua disponibilidade de conversar com a gente aqui no Itatiaia Agora. Muito obrigada, boa tarde. Boa tarde, disponha. Conversamos aqui no Itatiaia Agora com o professor e pesquisador da Universidade Federal de Minas Gerais, Frederico Jaime Júnior. Ainda a respeito desse assunto, Alessandro, Itatiaia Agora procurou o sindicato que representa os revendedores de combustíveis em Minas Gerais, o Minaspetro, que se posicionou sobre essa mudança. Pois é, de acordo com o Minaspetro, desde que a política de preços da Petrobras foi adotada em 2016, né, que é a de paridade internacional, ele se manifestou favorável a essa estratégia, tendo em vista que ela proporcionaria maior previsibilidade ao mercado e coloca a estatal mais competitiva e alinhada com as boas práticas internacionais de gestão. Ainda de acordo com a Minaspetro, eles avaliam com receio a nova política anunciada pela empresa, porque os preços dos combustíveis podem de fato cair, mas a influência política nos valores de um produto que possui variáveis geradas por uma complexa indústria
pode ser arriscado, de acordo com o Minaspetro. Que encerra o comunicado trazendo algo importante de você, ouvinte Itatiaia, a ter em mente. Segundo o Minaspetro, o anúncio de redução da Petrobras não vai refletir de imediato nas bombas, porque conforme o representante da categoria, os preços dependem dos repasses das distribuidoras. O que é estranho, né? Porque esses repasses são naturais. A distribuidora, assim que o preço cai lá na refinaria, cai na distribuidora, é uma coisa natural. O que a gente vê com muita frequência é que o valor que cai na distribuidora não é exatamente o valor que cai na bomba. Agora, se cai 40 centavos, presta atenção, gente, 40 centavos a partir de amanhã na revendedora, não chegar pelo menos, né, 80% disso, não sei qual que seria a justificativa, né, das revendedoras, enfim, das transportadoras, para não repassar um aumento, uma redução tão grande. O que a gente vem percebendo, inclusive, olha, nos últimos dias, quando o assunto é combustível, é uma volatilidade alta e baixa, sem justificativa. Passando pelos postos aqui da Via Expressa, por exemplo, de semana passada para cá já teve 5,7, 5,9, 5,15, já teve 5,39 e não teve nenhum movimento de volatilidade internacional, viu? Não teve nada do tipo. Então, assim, o que a gente tem percebido é um movimento de aumento e redução sem nenhuma justificativa aparentemente plausível. Agora, vai vir uma queda de 40 centavos. Vamos ver de quanto que vai chegar na bomba, porque o Minaspetro já está dizendo que não é imediato. A gente vai acompanhar, claro, bem de perto nos postos de combustível, dando voz aos motoristas e a todos dessa cadeia de consumo, que é uma cadeia muito importante para a lógica de preços, de inflação e para a realidade de vida de muita gente. Que encerra o comunicado trazendo algo importante de você, ouvinte Itatiaia, a ter em mente. Segundo o Minaspetro, o anúncio de redução da Petrobras não vai refletir de imediato nas bombas, porque conforme o representante da categoria, os preços dependem dos repasses das distribuidoras. O que é estranho, né? Porque esses repasses são naturais. A distribuidora, assim que o preço cai lá na refinaria, cai na distribuidora, é uma coisa natural. O que a gente vê com muita frequência é que o valor que cai na distribuidora não é exatamente o valor que cai na bomba. Agora, se cai 40 centavos, presta atenção, gente, 40 centavos a partir de amanhã na revendedora, não chegar pelo menos, né, 80% disso, não sei qual que seria a justificativa, né, das revendedoras, enfim, das transportadoras, para não repassar um aumento, uma redução tão grande. O que a gente vem percebendo, inclusive, olha, nos últimos dias, quando o assunto é combustível, é uma volatilidade alta e baixa, sem justificativa. Passando pelos postos aqui da Via Expressa, por exemplo, de semana passada para cá já teve 5,7, 5,9, 5,15, já teve 5,39 e não teve nenhum movimento de volatilidade internacional, viu? Não teve nada do tipo. Então, assim, o que a gente tem percebido é um movimento de aumento e redução sem nenhuma justificativa aparentemente plausível. Agora, vai vir uma queda de 40 centavos. Vamos ver de quanto que vai chegar na bomba, porque o Minaspetro já está dizendo que não é imediato. A gente vai acompanhar, claro, bem de perto nos postos de combustível, dando voz aos motoristas e a todos dessa cadeia de consumo, que é uma cadeia muito importante para a lógica de preços, de inflação e para a realidade de vida de muita gente.